Shalom, queridos! Que bom que você está aqui para assistir mais um vídeo que eu preparei com muito carinho aqui para o nosso canal, para te deixar informado sobre as notícias da atualidade e você poder te ajudar na tomada de decisões corretas sobre a sua vida, para a sua família, sobre a sua fé, também politicamente falando, porque isso afeta o seu ambiente social e tudo mais. Antes de eu prosseguir esse vídeo, a gente vai falar hoje o que Israel disse sobre Lula e por que também o que ele falou, né? Qual foi o motivo que ele utilizou para falar o que ele disse. O Ministério das Relações Exteriores de Israel diz assim, ó: Israel diz que a decisão de Lula na ONU revela uma falha moral, ou seja, tem algum problema com a moral de Lula. A gente já sabe qual é. Nós vimos isso ao longo desses anos. Que é responsável pelos problemas, pelo maior golpe de corrupção da história da humanidade e também por dar apoio a bandidos e prender inocentes, como é o caso dos baderneiros do 8 de janeiro. No caso dos inocentes, ou ali tem muitas pessoas que não participaram da baderna, que foram presos, e outros que participaram, mas que foram injustamente com penas desproporcionais presas. Então eu estou falando disso aqui. Então agora eu quero falar um pouco sobre essa resolução da ONU, porque vai revelar quem é Lula. Certo? Quem é o nosso governador e o que a Bíblia fala. Vamos ver também o que diz a Bíblia, porque agora eu quero usar a Bíblia. Então a primeira coisa que eu quero abrir é a Bíblia, tá certo? Então vamos abrir aqui a Bíblia. A Bíblia, a gente vai entender a razão do nosso país ter tanta miséria, a gente vai entender a razão de que nosso país às vezes parece que está sob maldição, certo? E o motivo pelo qual isso tudo acontece. Então tá aqui, ó. Então vamos ler aqui o que é que diz a Bíblia. Aqui no Salmo 122, versículo 6, diz assim, ó: orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Prosperarão aqueles que te amam. Então nós estamos vendo um texto bíblico que fala com clareza sobre aqui eu acabei não fazendo a transmissão, mas aqui está aqui agora. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Vamos voltar para aqui agora. Então aqui a Bíblia aqui fala com clareza de que a prosperidade de um povo está relacionado ao amor que nós temos pelo povo de Deus, pela terra que Deus escolheu como terra prometida, certo? Que é Jerusalém. Tá certo? Que é Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Então por Israel. Aqui Deus está falando especificamente por Israel. Israel, povo de Israel. E aí nós vamos chegar aqui agora a essa matéria aqui no site, que eu achei aqui no site evangélico, que diz assim: Israel diz que decisões de Lula na ONU revelam falha moral. Agora vamos ver que decisões foram essas. Diz aqui, ó: o governo Lula, PT, então sempre relacione uma coisa com a outra, não desconecte Lula do PT, porque Lula e PT são uma coisa só, ele é a representatividade do PT. Oficializou nesse mês de julho a retirada do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Pera aí, vamos lá. O que foi o Holocausto, queridos? Vocês se lembram o que foi o Holocausto? Vamos lembrar aí o que foi o Holocausto. Deixa eu passar aqui a matéria para vocês verem. Certo? O que foi o Holocausto? O Holocausto foi aquela ação que Hitler teve durante a Segunda Guerra Mundial, aquela atrocidade que matou mais de 6 milhões de judeus, do povo de Deus, certo? Que destruiu, que foi inclusive um dos motivos que Deus utilizou para reestabelecer o Estado de Israel, ou seja, para ligar o relógio escatológico, o relógio do fim dos tempos. Então, o Holocausto, você estar ao lado do Holocausto é você estar ao lado de Hitler. Você ser contra a memória do Holocausto é você ter você ter a mesma, você vamos dizer assim, você apoiar o que Hitler fez, Então quando Lula tomou essa posição de tirar o Brasil da aliança contra o Holocausto, certo? Ele está aqui desse texto, está dizendo, certo? Ou melhor, tacitamente está escrito que o Brasil não apoia mais a memória do Holocausto, que ele apoia o Holocausto. Ou seja, o Brasil está do lado hoje, Lula está do lado do nazismo, certo? Então daqui, ó, o que é
Aliança Internacional de Memória do Holocausto. É uma organização intergovernamental fundada em 1998 com o objetivo de promover a educação, a memória e a pesquisa sobre o Holocausto, além de combater o antissemitismo. O que é o antissemitismo? O antissemitismo, a palavra semita vem de filho de Sem. Sem é o filho, um dos filhos de Noé, que foi a partir de Sem, que é que veio a família de Abraão, que veio a família de... E a partir daí a gente já conhece toda a história que está na Bíblia. Então, antissemitismo significa ser anti essa geração de Sem. Então, aqui fala sobre isso. Ó. O objetivo aqui dessa organização é exatamente combater esse antissemitismo. Porque qual é o objetivo do Irã? O Irã é exterminar Israel, exterminar o povo de Israel da face da terra. Não é igualzinho o de Amã. Você lembra de Amã, lá naquele livro de Esther? O mesmo. Você se lembra dos amalequitas, que também queriam exterminar o povo de Israel? Você se lembra também de Faraó, lá no Egito? Então, hoje... o nosso governo, o presidente do Brasil, né? O nosso não, é deles lá. O presidente do Brasil, eles estão a favor da exterminação de Israel. Então a Bíblia diz, queridos, que nós o quê? Devemos orar pela paz de Jerusalém e vão prosperar aqueles que amam ao povo de Deus. Então, se você se alinha ao lado contrário, você está se alinhando com o inimigo de Deus. Agora, olha só. Simultaneamente, o Itamaraty confirmou a adesão do Brasil à ação movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça, em Haia, que acusa o governo de Israel de práticas genocidas durante a ofensiva militar na faixa de Gaza. A medida foi oficializada poucos dias após o bombardeio israelense no enclave palestino, intensificando o clima de tensão diplomática entre Brasília e Tel Aviv. O que acontece? O presidente do Brasil, né, o presidente da nossa nação, acabou por optar foi em apoiar aqueles que atacam Israel, apoiar os criminosos que atacam Israel, os criminosos que querem fazer a destruição de Israel e ser contra Israel se defender. Não foi isso que Amã fez lá com o rei Assuero? Ele disse o seguinte: olha, Assuero, assina um decreto aí, certo? Que no dia tal nós vamos atacar Jerusalém, vamos atacar os israelitas no mundo todo e eles não vão poder se defender. Não foi isso? E qual foi a luta de Esther? Não foi para que eles não atacassem, proibindo o ataque. Foi simplesmente dando a possibilidade deles se defenderem. Não, assina um decreto aí que eles podem se defender, anulando um decreto do outro. A mesma coisa aqui é o que está acontecendo com esse decreto. Eles não podem se defender. Não, eles são contra, eles têm que ser atacados e ficar quietos. Então, meus amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil com esse governo que está aí. Nós precisamos entender isso. Você crente, você cristão, não tem como você ser de esquerda quando a esquerda apoia tudo isso. Isso é pauta da esquerda. Agora vamos ver o que disse Israel. O governo, em resposta à decisão do governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou nota oficial com tom de forte crítica. A decisão do Brasil de se juntar à ofensiva jurídica contra Israel na CIJ, ao mesmo tempo em que se retira do IRA, é uma demonstração de uma profunda falha moral. Na época em que Israel luta por sua própria existência, voltar-se contra o Estado judeu e abandonar o consenso global contra o antissemitismo é imprudente e vergonhoso. Ou seja, nós estamos, queridos, diante de uma situação que foi qualificada como vergonhosa. Vergonhosa. Nosso país está passando por isso. Você, brasileiro, está vivendo isso graças a esse governo que está aí. Portanto, é hora de você parar e refletir. Será que algum candidato ligado à esquerda no Brasil todo, ou seja, eu espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, me ajude a compartilhar esse vídeo. Certo? Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando aqui de fé cristã, eu estou falando aqui de povo de Israel. Eu estou falando aqui de um fato histórico que pode determinar o futuro da humanidade. Certo? Claro, dentro da escatologia, nós já estamos aguardando tudo isso. Existe um projeto escatólico divino que vai determinar e estabelecer quais são o resultado disso tudo. Mas você quer viver num país onde ele é considerado, qualificado como vergonha.
para o povo judeu e para Deus, o povo de Deus. Então, queridos, é hora de você se levantar, é hora de você tomar um posicionamento. Compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para que você me ajude. Se inscreve no canal, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo, dá um like nesse vídeo aí, dá um like bem forte aí, com toda a força. Envia para mais pessoas, vamos fazer esse vídeo viralizar para ajudar as pessoas a terem consciência, a acordarem. Peçam elas para ver até o final, para ponderarem, tá certo? Porque isso é importantíssimo. Vou falar mais um pouquinho aqui, se ajudar o nosso canal também a se sustentar, porque isso que eu vou falar aqui agora, sobre o Seminário Teológico de Online, que é um curso que eu sou o gestor desse curso, ele ajuda a manter esse canal, certo? Então ele custa apenas R$37. Você aprende a palavra de Deus com videoaulas, com apostilas e com certificado válido, com selo da ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, válido no Brasil todo e no mundo todo, em vários países do mundo. Nós somos mais de 15.800 alunos em 24 países, tá certo? Você pode também fazer parte dessa família, ajudar esse canal, ajudar esse trabalho de conscientização, de crescimento e ajudar a nossa fé cristã também a ser difundida. Então, que Deus abençoe a sua vida, e que você possa fazer boas escolhas e ajudar também pessoas a fazerem boas escolhas, para suas próprias vidas, para a sua existência, tá? Que Deus abençoe e até um próximo vídeo.